Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio Wall. Começando agora mais um Heavy Nation aqui pela Rádio Wall, edição de número 127, que finalmente conta comigo, o Júlio Feriato e a Fernanda Lira na apresentação. Finalmente, porque faz 15 dias que eu não venho aqui, né? Aleluia! Simplesmente me abandonou o Júlio nas últimas edições, mas foram por boas causas, né? Foi por muita boa causa. Mas vamos falar do nosso convidado aqui de hoje. Não só é um ícone do metal, como é um ícone guitarrístico. A gente tá tendo a honra de entrevistar aqui. Eu tô falando do Kiko Loureiro, guitarrista do Angra. Fala, Kiko, tudo bem? Fala, tudo ótimo. Como vocês estão? Tudo bem? Prazer estar aqui pela primeira vez, né? É isso A primeira de muitas, eu espero, né? Com certeza, só chamar. Isso aí, legal demais. A gente tem muita coisa para conversar sobre a fase de celebrações, fase atual agora do Angra. Mas antes disso, vamos de som, né, Júlio? Vamos aí com uma banda que voltou recentemente aí, que eu sei que a Fernanda gosta pra caramba. Quase morri, que pois é, voltaram. Chastain com Freedom Within, do álbum Surrender to No One, de agora de 2013, que inclusive é a volta da Leather Leone. A volta da Leather, que tá cantando muito. Quem duvida é só ouvir aí agora.
isso aí. Concordaram comigo ou não? Ó, a voz da Dona Leather daí na volta do Chastain, com Freedom Within, do álbum Surrender to No One, da volta deles agora, que surpreendeu muita gente. O álbum agora de 2013. Canta muito, né, Júnior? Canta pra caralho. E o Chastain não precisa nem falar, né? O som tá um pouco, com uma levada um pouco mais moderna, mas mesmo assim tá bem bacana ainda. Né? Tá, eu não achei que tá tão moderno assim, não. Achei... Mas é a sonoridade, né? A gente tá acostumado a ouvir os álbuns dos anos 80. Eu acho que ainda não superou os álbuns antigos, mas... Também acho que não. Mas tá poderoso, tá legal. Mas enfim, vamos conversar com o nosso convidado aqui, Júlio? Vamos ver o Kiko Loureiro do Angra. É isso aí. Bom, vocês estão lançando, na verdade, um DVD que, na verdade, ele foi filmado em um show que vocês fizeram de celebração aqui em São Paulo, tudo. Primeiro, antes de você comentar do lançamento, de onde surgiu a ideia de fazer esse show e então de filmá-lo também? Bom, tudo começou num cruzeiro. A gente fez um cruzeiro lá, 70 toneladas de metal, né? Sonho, meu, ir num cruzeiro desse. E a gente tinha sido convidado para esse cruzeiro, a gente não quis recusar o convite. E aí, nessa época, a gente tava sem o Edu, né, nos vocais, a gente falou, vamos recusar o convite e tal. E a gente pensou, por que não ir com um cantor convidado? A gente já conhecia o Fábio e tal, e pensando em algumas pessoas, a gente estava pensando em alguns cantores brasileiros, né, pra fazer teste, aquela coisa toda, né, pra cantar no Angra, mas a gente tá meio desanimado e tal. E falou, mas o ideal é então chamar um cara gringo, que já tem uma carreira, porque se chamar um dos caras que a gente tá fazendo, pensando, já vira oficial, né? Porque, é verdade. Então já fica uma coisa meio oficial. É melhor pegar um cara neutro, um cara gringo, um cara que já tem a sua carreira, já tal. E a gente perguntou pro Fábio, ele topou na hora, ele já tinha cantado lá nesse mesmo navio aí, nesses shows aí e tal. E topou, era um show curto, né? 40 minutos, festival. 2 shows, né? Que você faz um ao ar livre lá, né? É muito legal esse lance do cruzeiro. Imagino, muito legal. Eu vi alguns vídeos. Bem legal. E era o Halloween, tinha o In Flames, que pra mim o melhor da noite foi o In Flames. O Halloween também bem legal. Tinha, várias bandas, né? E elas fazem shows, você faz fora e depois faz no teatro também, né? Então você faz banda toca 2 vezes. Cada banda toca 2 vezes em horários diferentes, então e elas tocam, ao mesmo tempo tá rolando show no teatro e fora. Então você tem que optar que banda que você quer ver. Por isso que elas tocam 2 vezes. Se você quiser ver o In Flames e no outro dia a outra banda que tá no mesmo horário e tal. E tem um lugar menor que tem umas bandas mais alternativas, umas bandas loucas, assim, bem legais também de assistir. A gente ficava vendo um pouquinho de cada show, na real, né? Você não vê nenhum show inteiro, né? Você fica andando ali e aí fica com aqueles caras de camisa de flor, de papagaio, tentando vender bebida, assim, pra você. Basicamente isso, né? Um monte de europeu, né? O público bastante europeu, né? E, muito louco, né? Você tá tocando aquele metal nas alturas e no meio do nada, no oceano, assim, né? No Caribe. Isso é uma experiência e é só banda animal que vai. Bandas bem legais. Tinha o Metal Church, sei lá, tinha um monte de banda, cara. E aí você acorda, sai da cabine do navio, já tá no corredor rolando um death, né? Tipo, aí você vai tomar café da manhã, tá tocando, sei lá, Meshuggah. Tipo, 24 horas metal, aquele negócio, é impressionante. É pra quem gosta mesmo, né? Se tiver dúvida que você gosta de metal, é ali o lugar pra... Deu pra ter uma ideia nos vídeos que o Cal Casagrande ele editou, ele tava com vocês, exatamente. Foi muito legal. E aí a gente e pra banda foi bem legal, que a gente ficou ali no navio, conversando bastante. Foi um lance bem legal com o Fábio, um cara, além de um excelente vocalista, uma pessoa incrível e tal. Conhecemos melhor ele nesse momento e fomos convidados para tocar no Live in Louder aqui em São Paulo, uns meses depois. Esses vídeos rolaram na internet, muita gente curiosa para saber. Aí alguns contratantes já de show falaram, quero trazer esse show aí, né? Aí começou então o lance de marcar então essa turnê em agosto, que culminaria então no show de São Paulo. Mas até então nada de DVD estava na cabeça. A gente não sabia nem o que esperar dessa relação com o Fábio. E aí a gente foi pra Argentina, foi pro Chile, foi pro México, fez São Paulo, Rio. Quer dizer, fez antes de São Paulo, né? Fez Rio, foi pro Nordeste, Porto Alegre e tal. E a gente, já quando começou a sentir a procura dos promotores de show e até as vendas dos shows e tal, depois do primeiro show no Rio, que foi muito bom, assim, não a gente tocando, porque a gente tava... Mas a sensação mesmo com o público, de reencontrar, de voltar, foi no Circo Voador, né? Foi realmente muito boa a sensação, nossa, assim, né? E tinha esse show de São Paulo. Aí, nesse curto espaço de tempo, a gente falou, vamos filmar esse show, né?
tá bem legal o clima da banda principalmente, assim, né? E a história e tal. Vamos filmar. E rápido a gente bolou todo o lance do a gente na turnê já tá pensando quem vai ser o lance do... que vai filmar, o lance dos telões, o cara já fazendo as imagens do telão, tudo rápido. Tipo, totalmente a banda focada nesse projeto de fazer os shows e culminar no DVD. Acabou o show, no dia seguinte já o HD, o áudio já foi, não sei o que, já começou a mixar, ver que precisava arrumar, não sei o que. Aliás, era uma algumas coisa músicas que eu... cortamos, algumas músicas, obviamente, o show foi maior do que tá lá, né? Porque tem música que deu problema, essa coisa assim. E já lançou, foi super rápido. Tanto que eu achei, é o que eu ia comentar, eu achei super rápido. Quando falaram, vai lançar, eu falei, caramba, mas foi tipo meses do show. Assim. E é sempre bom pouquíssimo. E é bom salientar também que o DVD tá vendendo pra caralho. Tá não, e o resultado foi muito bom de imagem, né, do público, assim, o que manda mesmo pra mim ali é o público, assim, sensacional, assim, a gente nem esperava, mas conseguiu trazer, a gente foi montando esse lance dos shows e divulgar os shows que estavam fazendo ao longo do mês de agosto, né, pra realmente atrair esse público de São Paulo que ia nos shows, que sempre foram no show do Angra, né, trazer de volta esse interesse. E o lance dos convidados também foi bem legal, assim, a amizade com a Tária. Então, inclusive depois eu vou querer perguntar também sobre o lance dos convidados e tal, e também comentar esse lance de... Eu acho que foi um show importante, assim, pros headbangers aqui da cena, mas vamos de som agora, Júlio? Vamos aí com uma banda lá da Itália, que a gente já tocou aqui uma vez, mas a gente toca de novo porque a banda é boa e a gente quer sempre divulgar o que é bom aqui no Brasil, né? Eu tô falando do Vladim Tears, lá da Itália, com Kiss My Soul, que é do novo álbum deles, que leva o nome da banda, que vai ser lançado agora em 2013. Dá um papo. Hello everyone, this is Chris from Blood in Tears and you are listening to Heavy Nation. Stay tuned and rock on. Wanna make your dream come
É isso aí, a gente acabou de ouvir o Vlad in Tears da Itália com Kiss My Soul, do álbum que leva o nome da banda, Vlad in Tears, lançado agora em 2013. Não é o tipo de som que a Fernanda curte muito, né? É pra que tem que ficar falando, né? Ah, porque você é mais truzona aqui, né? Que truzona, tá louco? Eu tava falando aqui, pô, amo Atária, não sei o que. Não, você tem que cantar a música que você tava cantando agora há pouco. Não. Canta aí Que agora. sabe a letra de cor, inclusive. Não tem problema, tá? Tenho certeza que um monte de gente que ouve Heavy Nation gosta. Você tava cantando Aerosmith ali, né? É bom, pô, Aerosmith. Qual é o É isso aí. problema? É Aliás, muito o show bom. no Monsters foi tipo um absurdo, né? O show. Eu não sou a maior fã de Aerosmith que tem, mas o show foi Mas responsa. show legal também foi isso do Angra, que foi gravado DVD, que a gente tava lá, inclusive, né, Exatamente. Fernando? E duas coisas que eu quero comentar primeiro, que eu gostaria de saber de você foi, primeiro, o lance do setlist. Como vocês chegaram naquele setlist, porque foi super nostálgico pra mim. Eu tô com Millennium Sun chorando. Tocaram Evil Warning, que há muito tempo acho que Pois vocês é. tocavam, né? Pois é. Evil E a Warning, Tária, quando a Tária entrou pra cantar ainda aquelas músicas, eu quase morri Stand do Away, coração. Stand Away, Stand Away, A gente até soltou no YouTube, né? Eu vi. Fizemos um vídeo do show, né? Um videoclipe do show do momento com a Tária, assim. legal. E como que foi a escolha desses convidados? Como vocês chegaram a esses convidados? A Tária tem uma relação próxima Bom, a gente já fez turnê com Nightwish no Japão uma vez e conhecemos a Tária ali. Depois ela sempre gostou do Angra e ela me convidou para gravar no primeiro disco solo dela. Então eu gravei uns violões no disco dela, né? E aí eu fiz 2 turnês com a Tária também. Como guitarrista dela, com Doug Wimbish e tal, com Mike Terrana e tal. E então tem um relacionamento próximo dela e do empresário dela, que é o marido dela. E aí na hora de pensar, a gente pensando quem podia convidar, claro, tem essa amizade com ela, a gente já pensou na Tária e já imaginando ela cantando essas músicas que são super agudas pra cantar, né? Imagina Tem Stand Away. Stand Away, e já imaginou que ia ficar ótima na voz dela, e Wuthering Heights também, né? Da Kate Bush. Então não deu outra. Chamamos. Aí no dia mesmo, acho que até no DVD tem um making offzinho, mostra o Fábio Leone jogando a ideia pra ela de que tal se eu cantar meio tipo Pavarotti. Cantar meio ópera, que ele canta o refrão meio ópera. E ele canta super bem esses lances de ópera, né? Italiano Vero mesmo. E aí ele falando pra ela no dia, sem ensaio nem nada, assim, meio no camarim lá, deu No dia da gravação? no dia do show. Caramba. Caraca! No dia do show. Não, porque a Tária chegou na sexta, o show foi no domingo. Ela chegou na sexta-feira, a gente ensaiou com ela, né? E o Fábio acho que não foi, cara, porque ele tava meio doente. Eu tava super doente no DVD, também com febre. E porque a gente vê uma sequência de shows, né? Geralmente em turnê você vê uma sequência, quando acaba o último show, no dia seguinte você fica doente, geralmente, né? Que você fica naquela... E eu fiquei doente antes, né? Deu errado. Deu errado, é. Mas nem parece que você tá doente lá. Você tá Não, com eu fiz um Red Bull e Novalgina, assim, um coquetelzão. O Felipe tinha lá, joguei tudo que tinha e... Deu certo. E deu certo, né? Entrei, funciona. E aí eles... Então aí teve essa preparação ali, mesmo com o Uli, né? Com o Legion Rock também. O Uli eu conheci num summer camp de guitarra lá na Alemanha, que a gente foi dar aula num lance na Alemanha. Passou uns dias juntos lá e o cara é demais, assim. Fanzaço dele, figura, assim. Ele tem cara de ser tranquilaço, Nossa, né? o cara ele tem todas umas teorias muito interessantes. Assim. Não, ele relaciona todo um lance místico e do universo em cima das notas musicais. Nossa, que doideira. Então, tipo, Fá sustenido é sol, e tem todo um lance. Então, tudo que ele toca, ele consegue enxergar o universo, entendeu? Nossa, que inspiração legal, Mas assim. a nota sensível, que seria a sétima maior, que repousa na tônica, pra ele significa gravidade, entendeu? Coisas assim, né? Que doideira. Mas muito tem toda uma legal. explicação bem interessante. Aí, conheci ele lá, o Paulo Barão, nosso empresário, que já fez shows dele aqui, tá, com o Michael Schenker, fez Scorpions e tal, também tinha essa relação, convidou e ele topou. Pegar o avião, vir pro Brasil pra fazer esse show, né? Que em respeito legal. à banda, em respeito à história, é isso que a gente queria. Também pessoas que conhecessem a banda, tivessem respeito a essa história toda do Angra. E tem uma participação, desculpa te cortar, Júlio, uma participação inusitada, né? Que o Amilcar, que ele vem de uma banda que o estilo é completamente diferente do Angra, né? E como que foi o lance de chegar no Amilcar pra participar? Assim? A gente queria chamar alguém, primeiro, que representasse a cena metal do Brasil. Né, para não ficar essa coisa só do gringo e tal, né?
E vários nomes passaram pela cabeça e tal. O próprio Pompeu, a gente falou com o Pompeu também. Mas assim, e o Torture Squad a gente respeita muito, gosta muito deles, assim, eles como os músicos, e pela luta também, com 25 anos, né, de banda e tal. E eu não lembro com quem falou primeiro com a Amilcar, mas a gente chamou, ele já topou na hora, já veio. Aí a gente pôde ensaiar também, foi bom. A gente ensaiou e já chegou tocando tudo lá, perfeito. E foi bem legal, acho que foi legal a banda se chamar, tipo, Teuli, que é um cara histórico, Teatária, que tem meio que divide um pouco o mesmo público que a gente tem, assim, tem uma relação de certa forma, né? E o Amilcar representando, não só ele como músico, representando o Torture Squad, mas representando a cena metal inteira do Brasil, né? Mas, infelizmente, vocês tiveram um contratempo também, né? Que o Russell Allen era pra ter vindo e não também deu tinha certo, ideia do né? Russell, E como é que foi pra reorganizar tudo isso lá no dia, cara? Bom, não aconteceu, porque a ideia era ele cantar a música que tocou com o Uli, né? O Sales of Sharon, que era a música dos Scorpions, que ele ia cantar. Aí na hora, no dia, tipo, o Rafael meio que aprendeu lá. Ficou treinando com o Uli no camarim. E ficou demais, Tocou, né? mas não E tem entrou uma no puta DVD. voz, Não né? entrou no DVD, porque, tipo, não ficou à altura das outras músicas. Ficou legal e tal, mas não ficou à altura das outras músicas. A gente achou melhor do que ficar corrigindo no estúdio, né? Porque ele poderia ter levado pro estúdio e corrigir tudo e fazer, né? Aham. Mas, assim, não ia ficar legal. Então a gente deixou a música de fora, infelizmente. Que era mais uma música com a participação do Uli, assim. Mas quem tava lá viu, né? Então, É, isso aí. E uma parte das celebrações aí de 20 anos do Angels Cry, não sei se tem uma relação, mas eu imagino que sim, vocês lançaram cerveja, que aliás a gente tá olhando aqui para cervejas aqui. Isso, Uma com o rótulo do Angels Cry e uma com do Holy Land, né? Aliás, foi feito pelo João Duarte, né? Isso? Ok. O rótulo. São. É, Sim, sim. isso aí. As artes são as artes do disco já feitas, né? Faz tempo, né? Assim, Mas isso aí. Legal demais. Assim, E aí, pra celebrar, nada melhor que uma cerveja, né? Obviamente. esse foi o intuito, então, da coisa. Exato. Legal demais. Como surgiu a ideia de fazer a cerveja, assim? Não, uma coisa que tá pintando, assim, né? O Iron Maiden tem outras bandas, Motorhead, eu acho, tem algumas bandas, Sepultura mesmo tem também. E algumas cervejarias estão com essa ideia, assim, a gente conhecer um pessoal dessa cervejaria que é muito boa, a cerveja é boa mesmo, pode tomar que garanto. Mas eu vou guardar, não vou tomar não. Não, toma, põe água e fecha, né, tampinha. E onde que o pessoal pode depois achar a gente essas- manda mais, isso aí é o problema. Pô, né? pode mandar. A gente manda uma caixa aí, não tem problema. Onde que o pessoal pode achar essas cervejas? Cara, tipo, eu não faço essa pergunta agora. Não sei. Bom, eu não falo a Tem umas verdade. lojas da Galeria do Rock que tem pra Que já vender tem, lá. né? Eu não Ah, vou tá. saber te responder, sinceramente, assim. Se bem que no hoje em site dia do na Angra, internet, você digita lá, já era, né? Exatamente. Assim, no show a gente não levou pra vender ainda no show, né? Talvez a gente leve alguns shows aí, mas é complicado ficar levando um monte de cerveja, né? Pra uma viagem, assim, é né? verdade. Então, a própria cervejaria, mas no site do Angra tem um link lá, pode entrar lá, pode pesquisar e a galera acha. Mas vamos pro bloco de clássicos agora, Vamos Fernando? com o bloco de clássicos. Aí, Porque ó. depois eu quero perguntar umas coisas pro Kiko da fase mais atual do Angra. Claro, com certeza. No bloco de clássicos eu sempre tento relacionar de alguma maneira com a banda do nosso convidado aqui. E aí eu tava lendo um pouco sobre essas influências e tudo, e eu li que um dos guitarristas que que pegou ali de jeito, tipo, te fez levar mais a sério, talvez, a guitarra, foi o Joe Satriani, é isso mesmo? Também, sim. Também, Dentre imagina todos, né? que- Mas sim, com certeza. Eu gosto bastante de Satriani como artista no geral, né? As músicas e não só o lance da técnica de guitarrista, mas como artista e carreira, né? De forma geral. Então eu escolhi uma música de uma banda aqui do Joe Satriani pra tocar, e a outra, eu não sei, eu vou até te perguntar porque é uma curiosidade que eu tenho, assim. Eu já ouvi muita gente comentando, e eu acho também, que algumas passagens, principalmente do Angels Cry, assim, principalmente em alguns arranjos de guitarra, eu vejo um pouco de Queensryche aqui, de Chris DeGarmo e tal. Tem alguma coisa a ver? Em algum momento vocês já foram influenciados ou gostam e queria... Ou é uma coisa natural mesmo? Ou você acha que não tem nada a ver? Cara, eu primeiro queria te dar os parabéns, que você é a primeira pessoa em 20 anos que tem essa percepção, Que que é engraçado! totalmente 100%. Que ela é 100% correta. 100% correta? Sim, o Queensryche era a nossa banda referência. Ah, porque tem muito de Queensryche, O Queensryche era, tipo, a gente tava na época
se não me falha a memória, ali do Empire, né? E o Empire foi um disco impressionante, assim, pelo menos na época, assim. Também nessa época a gente tá fazendo as músicas, ou fazendo a demo, eu nem lembro direito, mas era o Empire, né? E todos gostavam, assim, tem muito a ver com o lance das guitarras, das composições. E numa forma geral da banda, porque o Queensryche tinha uma pegada um pouco mais sofisticada, posso dizer assim, um pouco menos do que estava rolando na época, assim, você tinha o Iron Maiden e tal, mas eles tinham uma pose um pouquinho, somos músicos e tal. Não tinha o Dream Theater ainda, tinha, mas não era o, né? O Queensryche eu acho que representaria hoje que o Dream Theater um pouco era, né? Eu sei acho lá, que foi mais não era tão instrumental, mas Isso. tinha uma coisa de sofisticação, de instrumental refinado, batera, não sei o que, o cara cantando umas melodias interessantes, umas letras cabeça e tal, né? Então a gente tinha essa... Porque o Angra tinha a coisa do Iron Maiden forte, né? Que era a formação de 2 guitarras e tal, do Iron Maiden. Mas a gente tinha o Queen como uma referência forte também de ser uma banda abrangente, de fazer melodias que agradem qualquer um. E o Angra sempre teve o lance de fazer composições que agradem qualquer pessoa, né? E o Queensryche representava um pouco isso. 2 guitarras, tal, Iron Maiden, mas uma sofisticação e melodias que agradam qualquer um, né? Bonitas e tal, né? Que legal. Eu acho que tem super a ver, assim, o clima... Acertou, acho que é a primeira do vez na história que alguém fala, vocês não têm influência do Queensryche? Caramba, meu. Aqui pra mim é muito nítido, assim, principalmente no Angels Cry ali. No muito... Angels Cry, como o vocal, Time, mais... né? mais Time total. Os Os guitarrinhos da Queen Time of total. the Night. Queen of the Night. Sim. Né? Que leva um pouco de um hard rockzinho, que ainda tá, né? Um resquício hard rockeiro, né? Que a gente ainda tava ali. Que é uma das minhas músicas favoritas ainda do Angra. Porque você tem que imaginar, a gente tava fazendo essas músicas em 92. O que tinha em 92? Tava o Black Album, tipo, referência máxima, né? Pantera, né? Referência máxima, e vinha ainda as bandas dos anos 80 ainda rolando, né? E aí tinha Nirvana, que meio que chegou quebrando todo o paradigma do glam, né? É isso que tava rolando, né? Então a gente se apegou mais no lance do Queensryche, que tinha um pouco do hard rock, mas não era aquele glam do Poison, do Motley Crue. Como né? você disse, era mais sofisticado. Um pouco mais assim, sofisticado, né? porque ou você optava pra esse glam aí, que não era muito a gente, Rat, sei lá, essas bandas assim, né? Ou você tinha os caras, Pantera, sei lá, Slayer, que também não era o negócio. E eles, sei lá, eles eram um hard rock mais sofisticado, sem aquele... Não se você olhar hoje os vídeos do Queensryche, o cara tem uns cabelos meio laque ainda, né? Principalmente... Mas na época, até o Guns N' Roses, que também na época era o Guns N' Roses, também tinha um cabelão de laque, né? Axl Rose tinha aquele cabelo espetado. Ainda tinha, porque é o resquício anos 80, mas é porque quem gostava de laque mesmo, não era só laque, era lingerie, né? Mostra os caras de lingerie, batom, era um negócio, tava extremo ao ridículo, né? Poison, então, né? Poison, exatamente. E todo estilo, quando chega nos extremos assim, você sabe que vai morrer. Porque, tipo, tava muitos, né? Uma coisa era o Van Halen, os caras coloridos, pulando, alegria. Aí quando o cara botou lingerie, botou batom, você não sabia se... Aí, isso aí vai acabar, vai parar. E tanto que parou, veio o Nirvana, veio o Guns N' Roses e falou, para com isso. Bota uma camisa de flanela e vamos lá. Aí Pantera, né? O Black Album, isso aí meio que quebrou, né? E o Queensryche ficou sempre ali e manteve, né? Nessa coisa sofisticada, assim, e não morreram ali, né? Legal demais. Pô, então acho que acertei na escolha, hein? Vamos ouvir, então, começar o bloco de clássicos. Das antigas. Com Queensryche, Child of Fire, do álbum The Warning, de 84. Bora lá.
this the end you see? The pain, the misery in us all. What was it that you knew? Will we one day learn it too? And together build another way to the morning. Will it ever come again? You've poisoned all our hopes. We have nothing now. But what are the children? What is this said to them? Damn you for the pain that they must feel. Heavy Nation. Talk
gente acabou de ouvir aí o Chicken Foot, banda que eu adoro, com Down the Drain, do primeiro disco deles, chamado também Chicken Foot, de 2009. Eu sei que não é clássico, afinal, o primeiro disco de 2009 não é clássico, mas é que eu acho que é uma banda que já nasceu clássica porque só tem músico fudido no Chicken Foot. Sammy Hagar, Michael Anthony, o Joe Satriani e o Chad Smith, é tipo um super grupo, assim. Então, sei lá, pra mim já nasceu clássico. E antes disso teve Queensrÿche com Child of Fire, do álbum The Warning, de 1984, e fiquei muito feliz por ter confirmado essa dúvida que eu tenho de Ana, se realmente Angra tinha influência ali de Queensrÿche no começo. Muito legal saber. Vamos pro Metal Judgment agora, Júlio? Vamos aí pro Metal Judgment, todo mundo sabe agora. O Kiko vai escutar 3 bandas nacionais, vai opinar sobre elas, vai falar o que ele achou. Vamos lá. Se ele achou ruim, se achou bom. E ao final ele vai escolher qual que merece tocar inteiro aqui. Vamos com a primeira aí, o DJ. You come staring me in my dreams day by day. Life's your own nameless me. Look what time has done with me. I lay down with those creatures gathering. Mirror shows my beauty's fading to black. Keeping the distant past I beware. Hello, the best days flash before my eyes. Innocence surrounding my pride. How can I don't feel helpless? E aí, Kiko, ó, o nome dessa banda é Perception, o nome da música é Surrender, que faz parte do álbum Reason and Fate, lançado agora em 2013. E aí, quais foram as impressões do Perception? Pô, muito sensacional. O som tá ótimo, os caras tocando, todo mundo tá ótimo, não tenho nem o que falar. A voz, a vocalista, não sei o nome da galera, né? Então fica difícil citar o nome. A gravação tá ótima. Falar, tem que ouvir mais, né? Pra ouvir mais. Vamos ouvir mais um pouco, então. Tudo que eu ouvi aqui tá. Perception aprovado, então, Kiko. É, irrepreensível. Não, tá bem legal. Tem que ouvir o disco inteiro pra conhecer a banda melhor, mas o som, as músicas, o vocal, tá tudo maravilha. Pelo menos A arte aqui do CD, eu tô vendo agora a arte aqui. Bem legal. E... é um esquema meu Dream Theater. Me lembro o nome do... Conception, né? Eu lembrei Conception, né? Que era diferente, né? Mas é bem legal, cara. É isso aí, tem que... É o primeiro disco da banda? É o primeiro. Bom, como a gente sempre fala, né, meu? A carreira começa quando lança o primeiro disco, né? Isso aí. Tem banda que luta e acha que chega no primeiro disco, né? Na realidade, o começo é agora, né? Uhum. Então, parabéns pros caras terem começado, né, com esse nível já, e agora que faz uma banda são os anos e anos que estão por vir, né? Senão não adianta nada, né? Isso aí, vamos para a próxima então, DJ. In the room at night, I say I don't know how much time will be left for us. I'm holding my cross. Maybe I escape or maybe we'll be caught. Time will tell if I will be free. Shadows of the darkness, and I'm really alone. And now I believe in my own hands. Então, Kiko, essa banda é o Tail Gunners, acho que é lá de Santo André, não é, o Fernanda? Se eu não me Eu engano. pensei que fosse de São Paulo, mas acho que é... É Santo André. O nome da música é Gloomy Night, que faz parte do CD deles, o The Gloomy Night, lançado agora em 2013. faz pouco tempo, né, que lançou, mas se bacana. eu não me engano, esse é o segundo álbum da banda, né? Ai, não me lembro. Mas é uma banda já antiga, já que parou por um tempo e voltou agora com esse álbum. Antigo de quando? Antigão? Anos Antigão 90, não? anos 90. anos 90. Tá. É. Bem legal, pô. Não tem o que falar.
Digamos que fala tem uma certa influência, digamos que tem uma certa influência de Iron Maiden, né? Imagina, né? Imagina, não. Mas Ó o baixão na cara baixão do na Lennon. cara. Vocal também. Total, assim. É legal pra quem... Eu sou fãzão do Iron Maiden, acho legal, acho legítimo a galera que é fã e meio que representa essa linha que o Iron Maiden criou. Um pouco pelo Perception também, que a gente ouviu antes. Uma banda pra durar, cara, pra fazer, ela sempre tem que achar alguma coisa que é diferente, assim. O que eu vejo aqui tá bem Iron Maiden, eu não ouvi as outras músicas, então não sei, cara. Então, que é legal, mas já existe o Iron Maiden, né? Quando a gente falou do Angra, que tinha muita coisa do Queensryche, de repente uma música era bem Queensryche, a gente falou da Time, mas de repente outra não era Queensryche, era, sei lá, outra coisa. A gente buscava e era também o primeiro disco. Depois o Holy Land foi uma coisa completamente não Queensryche. Com né? certeza. E tal. Então isso tem que ter em mente, galera. Você falou que não é o primeiro disco, então por isso que eu tô falando isso. Porque aí tem que ver se, assim, se fosse o primeiro disco, aí é legal, porque o cara tem uma linha Iron Maiden, no segundo disco ele descobre alguma coisa, e é no terceiro, quarto disco que a banda começa a se achar se ela não tiver acabado, hein, né? Nessa hora, né? Então, no caso, assim, já que ele já tem uma história, mas é irrepreensível, eu não posso falar nada porque tá legal pra caramba, né? E eu gosto de Iron Maiden, gosto do som de Iron Maiden. Mas, assim, a banda sempre tem que achar um toque especial, um toque próprio, né? Do que fazemos bem o que o Iron Maiden faz, né? Legal. Isso aí. Vamos pra próxima, DJ. Essa já é mais conhecida. Orphans of our own destiny, searching for dust and wind. I know we're up to choices that we have made in this life. What we became, I still remember you saying to me that hell is repetition, that life goes round and round, we must rebuild the breeze that lights the way, the light that lights the grave, the dust that lights. Bom, Kika, essa é a banda do Mário Linhares, né? Lá de Brasília. Sim, Já conhece, né? Amigos e tal. Já tem quanto... Pô, o Dark Avenger tem muitos anos, né? Tem já. O E- primeiro álbum é de 94, né? Sim. O Mário é dos melhores cantores aí que a gente tem no Brasil, né? De muitos anos, cara. E essa música é do álbum novo deles, né? O The Tales of Avalon The Lament, que estava engavetado foi engavetado durante quase 3 anos, cara. Caramba. Pra ser lançado. Lançado agora num show que aconteceu semana passada, que eu estive lá, inclusive. E tá legal pra caramba, mas eu quero saber o que você achou aí. O nível dos 3 álbuns tá muito bom, o nível das gravações, né? Do som dos álbuns. Essa aqui me lembrou bem Queensryche. Lembrou. Nossa senhora. E bem legal, cara. É bem um som que eu gosto, assim. Bom, você fala que era fã do Queensryche ali, tá bem legal o som, as melodias aí, pelo que eu vi. Cara, podia botar uns discos piores pra poder falar mal também. Só tem coisa boa, assim, não é nem fazendo média não, cara. Tá tudo bem legal mesmo, tá. É isso aí, qualidade do Metal Brasil. Tá muito bom mesmo, cara. E eu tô com os CDs aqui na mão, né? Então as artes estão bonitas e tal. O que as bandas têm que sempre pensar, assim, ó, no lance desse lance que eu falei, né? Do primeiro trabalho é só o primeiro trabalho, né? E tem um lance da programação, você fala, eu não sei qual que é a história, né? Que leva um disco a demorar 3 anos, né? Cada um tem os seus problemas, ou que seja grana e tal. Mas assim, para uma banda ir para frente, ela não pode demorar 3 anos para fazer um disco, né? O Angra já sofreu esses problemas também, a gente sabe que é ruim, que é difícil muitas vezes, mas as bandas têm que ter essa consciência que é só se você pegar nos anos 80, até antes, as bandas lançavam um disco por ano. Claro que era outra época, os discos eram mais curtos e tinha gravadora bancando e tal, mas era um produto por ano e às vezes até mais, né? Porque é só assim, né? Então, tipo, quando o cara faz o primeiro disco, geralmente se gasta muito tempo, muita grana, muito esforço para fazer um disco e o cara se sente aliviado e ele precisa retomar aquela força logo na sequência para daqui a um ano já estar de novo com outro produto desse nível.
E muitas vezes as bandas morrem aí nessa força de vontade e tal, né? De começar de novo uma gestação de um projeto que geralmente demora, gasta grana e tal. Mas só fazendo isso que você consegue sobreviver, ir pra frente, a banda crescer, né? Se não tiver uma história, acaba não vingando, né? E quanto mais você faz, mais você acomoda seu estilo, você percebe quem você quer ser, o que você quer mostrar e tal, né? Porque de todas essas bandas aqui, o Angra é a mesma coisa, eu não tiro nem o Angra muito desse... A gente acaba aparecendo com as bandas que a gente gosta. Mas eu acho que é uma coisa normal, né? Normal. Uma influência ali. Influência, não. Até o que ponto vai essa influência? Aí você só com a carreira, tentando fazer tal, que você vai achando quanto de você coloca na música e quanto são o que os outros, né? Aquela coisa, você repete o que o teu professor da faculdade fala ou você tem suas próprias ideias, né? Então, isso as bandas têm que achar. Que a gente sabe que essas bandas que tem ouvindo, tem muita coisa que parece com alguém que a gente já conhece bem, assim, né? Por mais que a produção esteja ótima e tal. Então, cada uma as bandas têm que buscar isso e eu busco isso pra mim, a gente busca no Angra também, né? Não tô falando só desses três, a gente fala pra todo mundo, né? Mas qual dessas três você acha que você quer que toque agora? Pra tocar de novo, cara? Pô, aí... Não, vai tocar inteira agora pros ouvintes aí. Cara, não sei. Eu assim, pelo tempo de banda, pelo Dark Avenger, pela galera aí, pelo tempo de banda, escolheria... Dark Avenger? Você falou que demoraram 3 anos pra fazer o disco, cara, eu falo... Pra lançar. Pra lançar, já tava guardado. Já tava guardado. Então, pra dar uma força aí pros caras que devem ter sofrido bastante com essa espera e tal, né? Assim, então, vamos lá, mas todos mereceriam tocar aí. Vamos lá então, Dark Avenger com The Night of the Hill. Orphans of our own destiny, searching for dust and wind. I
isso aí, esse foi o Dark Avenger com The Night on the Hill, do álbum Tales of Avalon, The Lament, lançado agora em 2013, que foi a escolha do Kiko Loureiro aqui do Metal Judgment. Ô Kiko, vamos falar agora só um pouco mais da fase atual do Angra, né? Vamos lá. Vocês estão agora com o Fábio Lione. Aliás, fica a pergunta, o Fábio Lione, ele é apenas um convidado ou ele vai ser efetivo na banda? Porque tá um boato de que ele vai ser efetivado, é verdade isso? Cara, a gente não sabe, na real. A gente tá deixando rolar, assim, porque a gente tá fazendo esse show, a gente fez essa turnê, como eu falei, tava contando a história no começo, foi um negócio meio, foi acontecendo, a gente, pô, tá legal, vamos fazer, aí falou, vamos filmar, e agora a gente tá nesse momento, fazer algumas televisões, tal, ontem a gente foi no Metrópolis, não sei o quê, Play TV, Ah, que legal. e aí divulgando um pouco o DVD, né, aí então fica o nome da banda de novo aí na mídia, fazendo entrevistas e tal, tem mais shows agora, a gente... tem shows agora no fim de semana, vai ter um show em São Paulo, na Penha, né? Na esquina de Cava lá, cara. Espaço Victory, né? Isso. Dia 30, ou 31, 30, sei lá. É, Bom, agora. E então a gente tá nessa fase, assim, tá tudo muito ótimo, cara. E o Fábio tem outras questões, assim, então o cara é italiano, mora na Europa e tal, né? Assim, como cantor, como pessoa, tudo que tá rolando tá ótimo, cara. Seria um cara pra ficar, mas tem todas as outras questões, ele tem outra banda lá e tal, o Rhapsody. Então tem outras questões que a gente conversa agora, nesse momento, né? Sim. Mas se for questionar o seguinte, né? Vocês ficaram famosos lá na primeira fase da banda também, que tinha o André Matos, que tem aquele vocal agudo pra caramba, que todo mundo gosta pra caramba também. Veio o Edu também, que segurou as pontas durante um tempo, depois ficou meio... Ele diz que ele perdeu a voz porque ele tava cantando num outro tom, que não era o dele. E o Fábio também, que é um cantor foda, cantor de ópera, tudo, do Rhapsody of Fire. Só que ele também não tem o mesmo alcance do André, assim, que é a fase antiga, né? Dá pra ver que ao vivo ele dá umas... pra cantar as partes mais agudas, assim. Você não acha que futuramente também isso não pode prejudicar ele, com a voz, de sempre tentar cantar mais agudo também? Como aconteceu com o Edu? Cara, aí tem que perguntar pra eles, na real, porque eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que, tipo, realmente o lance da voz, que é uma coisa física, a pessoa tem que entender, se cuidar, saber, falar, essa aqui eu não canto. A gente perguntou pra ele, a gente sabe que as músicas do Angels Cry, principalmente, não as músicas todas que o André cantou, do Angels Cry especificamente, que era uma época que o André tava cantando alto, agudo, né? E é um disco que a gente já tocou afinado meio tom abaixo. Os outros discos não. Então quando chega no show a gente toca meio tom abaixo. Todas as músicas de toda a carreira, elas abaixam o meio tom, do Angels Cry não. Então aquele alívio do meio tom existem para todas as músicas da carreira. Menos para do Angels Cry, que é o disco que já é super agudo. Então, que aliás, hoje em dia até o André Matos tem dificuldade de cantar. O André tem uma voz muito especial, cara. Então, é um excelente cantor e, pô, música excepcional. E tem uma voz peculiar. A voz dele é especial. Não é por isso que ele é o André Matos. São poucos que cantam como ele. Exatamente. Né? A mesma coisa aconteceu com o Yes, por exemplo, né? E o Ian Anderson, né? John Anderson. E sempre confundo. O John Anderson, aí colocaram outro cantor no Yes, aí pegaram um cara que parece o cara 20 anos atrás, tipo, a mesma carinha e tal, com a voz celestial, meio tal. E é sempre uma opção, você pegar um cara meio filho do... né, o Journey fez isso, pegou um cara do Journey cover, perfeito, o próprio entendeu? Chris Reich, agora com esse vocalista novo, Todd La Torre, o cara... É um caminho que funciona. Assim. É um caminho que funciona, você pega um cara... Que cresceu no mesmo, né, ouvindo Geoff Tate, ouvindo o André, ouvindo essa galera, esse tipo de cantor e tal. O Fábio é de outra escola, cresceu ouvindo Dave Coverdale, assim como o Edu também, Dio, esses outros cantores. Então, esse tipo de voz vai sempre sofrer um pouco para cantar as músicas do Angels Cry. Vai fazer parte disso aí, a gente sabe disso. Mas a gente gosta também o lance do cara ter uma identidade. O Edu tem uma super identidade como cantor, entendeu? Então é uma questão. Senão você vai falar, o De La Torre canta igual o Geoff Tate, será que é o ideal? Entendeu? Eu acho que vai muito da banda, né? O cantor assim, do Journey, será que é o ideal, sabe? Ou você bota um cara com identidade, sei lá, como o Queen fez. O Queen botou o Paul Rodgers, sabe? O cara tem uma identidade, Paul Rodgers. Sei lá, então
É questão de conceito mesmo. O que você quer? Você quer um cara com identidade? O Fábio é um cantor também. Isso é inegável que o cara canta bem. Um grande cantor mundial, reconhecido. Então, não, sei lá, se ele não vai cantar bem alguma música do Angra, da Fazenda Matos, ou porque ele não... É normal. Porque não foi ele que cantou. Assim como o Steve Vai não vai tocar o solo do Jeff Beck com alto. E não é porque consegue ou não consegue. Graças a Deus, eles são duas pessoas que cresceram, conseguiram formar uma identidade musical. Isso é o principal. Que a gente acabou de falar das 3 bandas aqui, eu falei, identidade musical principal. Copiar alguém, até um certo ponto, é fácil. Não é fácil porque você tem que treinar, tocar e tal. Mas até um certo ponto é fácil. O problema é você fazer tudo isso e ainda criar uma identidade musical. Né? E o Fábio tem essa identidade musical e é isso que a gente gosta. A gente preza a identidade musical. Mas, por enquanto, ele não está efetivado como vocalista oficial do Angra. Não. Só da turnê, por enquanto. Exatamente. Porque se não fosse assim, todos os cantores do The Voice, dos ídolos, desses negócios, eles estavam aí no primeiro lugar das paradas. Porque os caras cantam pra caramba. Mas que identidade musical eles têm? É verdade. Boa. Ótimo exemplo. Boa observação. E troca de vocalista, na verdade, é sempre muito delicada, né? Acho que de qualquer instrumentista, mas vocal é complicado. Porque se coloca, que nem você falou, uma cópia, tem gente que reclama. Pô, mas aí se tem uma troca drástica, tipo Blaze Bayley e Bruce Dickinson, aí também, pô, mas é muito diferente. Então é sempre complicado, né? Fã mas tem que ser um cara com identidade. Também. O Blaze Bayley eu não sei, mas não vou falar bem ou mal. Mas ele tinha essa identidade musical boa e forte, ele, por si só? Será que tinha ou não? Será que se tivesse, realmente... Porque o Bruce Dickinson é um cara difícil de substituir, né? É isso aí, interessante. Tem várias bandas. Mas assim, o Van Halen, Halen, ninguém, quando entrou o Simon Hagar, que era um cara completamente diferente e com uma super identidade. Todo mundo falou, um monte de gente falou mal, provavelmente na época, né? Mas quando o cara chegou mostrando o que cantava, quem ele era, o que era, virou um novo Van Halen. Tanto que você tem... São 2 fases completamente você diferentes. Vai falar a mesma coisa do Sabá, que tinha o Ozzy, tem o Dio, viram 2 fases, porque são cantores de identidade forte. Você pode falar isso de Purple, tem vários exemplos a gente dá aqui, de bandas que trocaram de vocalista e entrou um cara com identidade forte. Você quer saber, até falando de um exemplo próximo aqui, que a gente tava comentando da Tária, tudo, você pegar o próprio Nightwish. Tinha a Tária, meu deusa lá, né? E aí quando entrou a Net, muita gente condenou. E porque, sei lá, foi uma troca muito brusca. Mas quando agora parece que oficializou a Floriança, aí todo mundo curtiu. Então 3 vocalistas e 3 aceitações diferentes, assim. Muito louco isso. Ô Kiko, a gente vai pro último bloco de músicas agora, mas eu quero que você escolha uma música ou do Angra ou da tua carreira solo pra tocar aqui. O que você prefere, cara? Que represente esse momento aí do Angra, de celebrações. Bom, escolher uma música do Angels Cry então, né? Pode ser a Time, que a gente falou do Queen's Strike. A galera já repara nos duetinhos de guitarra ali, a lá Chris DeGarmo, total. Vamos aí então com Time do Angra, que é do álbum Angels Cry de 93, né? 93. E a gente volta aqui com as considerações finais. Vamos tá
trust me and shout out your fears, running over the tears you contain. They now come from your eyes. Is it for you? We'll be here when fire burns. Welcome on board over. Here is the ship of your life, so rotten that will cast away. I'll be your sweet lullaby all night. If you get lost, you cannot run. And I'll be here when fire burns. Climb up the hills and mountains. Don't forget what you learn. Life makes us feel the time we cannot hold. Time makes us live a tale already told. Time makes us heal a feeling inside, the feeling that lies in our hearts that we stole. And I'll be here when fire burns. Climb up the hills and mountains. Don't forget what you learn. Life makes us feel the time we cannot hold. Time makes us live. Time makes a tale already told. Time makes us heal. Time makes a feeling inside, the feeling that lies in our hearts that we stole away. E a gente acabou de ouvir aqui a escolha do nosso convidado, uma música da própria banda dele. A gente ouviu Angra com Time, do álbum Angels Cry, de 1993, para celebrar esse lance de 20 anos de Angels Cry, né? de Angels Cry. Sei, pronto. Ô Kiko, só pra terminar agora, cara, fica a pergunta aí. O Angra já tá compondo algum álbum novo? Como é que tá isso, cara? Não estamos. E agora a gente tá... Esse momento é o que a gente deve se começar a juntar para mostrar algumas ideias e tal. Nesse mês agora. Talvez semana que vem. Então, tá esse processo agora. Ah, legal. Mas Tá já tem o plano aí. Tem o plano. O plano existe, sim, para 2014. Com certeza. Mas até agora, pô, vocês imaginam. A gente acabou de falar que o DVD saiu tão rápido. Tava completamente focado nesse lance do DVD. Não dava para, no meio de toda a loucura que foi... Ainda compor, ainda né?
compor. De repente Claro. tinha uma música pronta aí, faz um tempo. Não, tem algumas... tem ideias, sempre tem ideias, né, das gavetas dos computadores, né, dentro dos... Assim, algumas ideias, alguma coisa assim, que é muito louco, que você acha que você vai usar, mas você acaba nunca usando, né? Porque... Sempre tem um estoque. Mas elas funcionam como como chama? Um catalisador das ideias, né? Você começa com alguma ideia antiga, porque aí você começa a ter novas ideias, você começa a usar as novas e essas antigas acabam ficando para trás ou totalmente remodeladas e tal, né? Mas elas funcionam para dar esse começo mesmo. Então, cara, tem músicas antigas prontas, tem algumas músicas que a gente nunca usa, vai passando os anos, fala, nossa, a música tem 10 anos, a gente vai usar um dia e tal, e não usa. Nunca e músicas chega. legais, assim, você acaba sempre tendo tantas ideias novas que você não acaba usando aquela música. E aquele lance também do reality show lá, pra achar um vocalista, também já ainda tá na gaveta, esse projeto aí? Essa ideia, o Rafael tomou à frente, essa ideia aí, era bem legal, e a gente demorou um pouco pra implantar, porque estava sendo decidido a MTV abraçar a ideia. Né? Né? A gente viu, né? Já fechou, né? Exatamente. Então, assim, e foi tudo no mesmo na mesma época, né? Porque a gente fez esse show com o Fábio realmente como convidado e a gente falando com a MTV. Aí a MTV, vai fechar, os caras já, se não fizer agora, a gente não sabe o que vai ser, tá? Os caras já sabiam, né? E quando deu em junho, mais ou menos, se eu não me engano, a MTV fechou, quer dizer, a gente já meio que já esperava, então foi meio que por água abaixo essa ideia. E ao mesmo tempo o lance do Fábio, os contratantes, os promotores, os fãs querendo ver o Angra com o Fábio, então uma coisa, né, alavancou a outra, né, pra formar o que a gente está vivendo hoje. Né? Isso aí, cara. A gente acabou de conversar aqui com essa simpatia que é o Kiko Loureiro. Pô, em 20 anos que eu não ouço falar isso. Que horror. Mas é sério, muito obrigada pela entrevista, por ter vindo aqui, conversado com a gente, falar desse momento tão especial do Angra. E aí, agora as palavras finais são suas, pode conversar com seus fãs aí e dar o recado. Ah, meus fãs queridos. Não, a gente... Pô, estamos aí, né? A gente estamos... Shows marcados agora, que eu falei, o da PEN aqui, né? No Espaço Victor, etc. Espaço Victor. E... Não... Bom, compareçam. A banda tá bem animada, né? Tá bem feliz com o resultado do DVD. Todo o Digipack, a apresentação do DVD em si. As cervejas e tudo mais, os shows que estão rolando. Isso tudo anima bastante para quando você senta e começa a fazer as músicas, né? Que você tem essa energia positiva mesmo vindo de todo mundo e te dá mais força. Então eu acredito que o ano de 2014, com as músicas novas, tudo vai ser realmente muito bom pro Angra. Tá todo mundo empolgado com isso, então fiquem ligados aí, fiquem observando, né, o Angra de perto, que novas surpresas virão. Isso aí, que vem um álbum novo, né? É isso aí. Então essa foi a edição de número 127 aqui do Heavy Nation e a gente espera encontrar vocês no próximo programa. Valeu, Headbangers! Você acabou de ouvir na Rádio All Heavy Nation.